tudo bem? Então, hoje eu queria conversar um pouquinho de algumas coisas que estão acontecendo na minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Tu já pediu para Deus transformar a tua vida? Tipo, já fez uma oração assim, pedindo para Deus transformar a tua vida? E aí, logo depois que tu fez essa oração, tipo, tu ficou meio perdida com o que estava acontecendo, porque a gente ora pedindo para Deus transformar a nossa vida, para Deus nos dar uma transformação e espera que ele vai responder com mais clareza, né? Que ele vai responder com força, com aquela baita motivação, né? Mas o que acontece, o que chega às vezes é um silêncio. E aí tu ora, Senhor, transforma a minha vida, me transforma para que eu viva aquela bênção, mas o que chega para ti é silêncio. E aí fica um troço estranho, né? Parece que as coisas que antes animavam a gente já perdem o brilho, já não fazem mais o teu coração acelerar, já não fazem mais tu ficar animado, né, em fazer aquelas coisas. E aí a gente começa a se perguntar, porque eu já me fiz essas perguntas. Será que, tipo, me afastei? Será que eu que sou o problema? E se tu já se sentiu assim, esse vídeo aqui, ele é pra ti, porque eu quero compartilhar contigo exatamente isso, porque é um momento em que eu vivi, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque o que eu acredito que a gente precisa entender é que esse desconforto que a gente passa porque a gente fez essa oração não é sinal de que Deus respondeu e a gente orou errado, mas é sinal de que a transformação que a gente pediu para Deus, ela começou. É esse o sinal de que a transformação que a gente pediu para Deus começou, porque a gente deixa de viver como a gente vivia antes, entendem? O Espírito Santo nos transforma. E como eu falei antes, eu acredito que se tu tá buscando entendimento sobre essa oração que tu pediu para Deus de transformação, talvez esse vídeo seja para ti. Então fica comigo até o final do vídeo, que no final do vídeo a gente vai fazer uma oração ao Senhor sobre esse assunto. E eu quero compartilhar contigo agora. Esse mês eu fiz um estudo é, específico sobre o livro de Jó. Eu já tinha lido o livro de Jó há um tempo atrás, logo no início da minha conversão, e logo no início parece que o livro fala diretamente com a gente, né? Não sei quem já leu o livro de Jó, parece que as coisas estavam dando tudo errado, né, antes da tua conversão, aí tu se converte e aí parece que todos aqueles amigos de Jó são os teus amigos, né? E ficam te acusando de que tu fez alguma coisa e tu sabe que tu não fez. Então eu quis voltar ao livro de Jó porque eu queria entender se eu ainda tinha aquele mesmo entendimento do início da minha conversão ou se já era um entendimento diferente. E tem uma coisa muito linda que, que é quando a gente mergulha profundo na palavra de Deus, sabe? Bem quando a gente está numa crise, né? E Deus, ele não faz a gente ler as coisas assim por acaso, né? Ele não colocou esse desejo de ler Jó de novo no meu coração por acaso. E aí, como eu comentei, esse mês eu passei um bom tempo lendo o livro de Jó, ficando indignada com os amigos de Jó, ficando indignada com Jó também, né? E aí me peguei pensando, né? E eu queria entender também o que era aquela dor, sabe? Que Jó estava sentindo. Aquele silêncio, aqueles processos comprimidos ali que Jó estava sentindo, sabe? E quanto mais eu lia, mais parecia que Deus me chamava para outro livro. E esse outro livro é o livro de Êxodo. Então comecei o estudo desse mês no livro de Jó e quando eu vi eu estava lá em Êxodo, que não tem muita semelhança, né, os dois.
Só que não foi tipo uma coisa assim, vou parar o livro de Jó e vou ir pro livro de Êxodo, sabe? Parece que tinha uma conexão que eu precisava entender. Aí o Senhor me levou bem quase pro final do livro de Êxodo, ali pro volta dos capítulos 28, 29, quase pro final, que é a parte em que eles estão construindo não é o templo, eles estão construindo o altar ali, estão se organizando para fazer como Deus tinha mandado, né, que deveria ser feito, a construção do altar e as tribos ali, a divisão das tribos. E aí, naquela parte ali, eu fiquei especificamente naquele capítulo que fala sobre consagração, unção, e era bem o que eu tinha estudado um mês anterior, sabe? De consagração e unção. E aí, sobre ser separado para Deus, né? Então eu fiquei voltei para o meu estudo que eu tinha feito sobre consagração, e dali eu não consegui mais sair. Parecia que Deus estava amarrando todas as pontas, entende? E quanto mais eu tentava unir esses estudos, mais ficava evidente que eu tinha que entender alguma coisa, que o Senhor queria me explicar alguma coisa, sabe? E aí eu fiquei pensando, bom, o que é que une esses três? Será que essa situação, todas essas situações, elas não são coisas que a gente vive no nosso dia a dia? Não é só tipo o povo que viveu antigamente? E aí, além de Êxodo, o Senhor também me levou para Números, né? E, e aí eu me fiz perguntas assim, por exemplo, né? Aí no livro de Jó fiquei pensando em umas perguntas, né? E uma delas foi assim, será que Deus, ele continua sendo Deus, mesmo quando a gente não entende o que ele está fazendo? E aí no livro de Êxodo surgiu outra questão no meu coração, que é como que Deus guia um povo que ainda não aprendeu a viver com ele? Porque o povo viveu 400 anos no Egito, né? E aí, depois que ele me levou também para Números, e aí eu fiquei pensando no livro de Números, o que acontece aqui em Números, o que acontece quando o nosso coração, ele fica balançando entre a fé e o medo. E aí eu tentei unir os três dessa seguinte forma que eu vou te explicar agora. Eu percebi que esses três livros, eles traduzem a nossa relação com Deus, né? Então Jó, ele seria tipo a nossa crise por dentro, sabe? Então às vezes as coisas acontecem com nós e a gente sente dor, a gente pergunta e essas perguntas não têm resposta. E aí Êxodo seria o rumo que Deus nos guia, né? Então, o Êxodo seria aquela presença de Deus tentando nos guiar, Deus se mostrando presente, nos guiando assim como a nuvem, assim como a coluna de fogo, né? Então, é o Senhor nos guiando. E Números é aquela instabilidade humana que a gente tem, né? Aquela dúvida que aparece em algumas etapas dos nossos caminhos, né? Do nosso caminho. E o mais legal é que essas coisas pareciam ser separadas, mas elas não são separadas. Tipo, Deus não vai hoje só mexer no teu Jó, entende? Não, ele vai mexer em todos ao mesmo tempo, né? No teu Êxodo, em Jó, na tua parte que é um Números. E se a gente para olhar com honestidade para o nosso coração, vai ver que essas três coisas, elas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, tem áreas da nossa vida que tá como Jó, que tá em silêncio, cheio de nó, que a gente não consegue desatar. Ao mesmo tempo, tem outras áreas que estão semelhantes a Êxodo, que é
que Deus está dando rumo, Deus está chamando a gente para perto, Deus está ajeitando o nosso coração. E se a gente for realmente sincera, e olhar bem lá no fundo da gente, a gente tem partes da nossa vida que a gente é igual a números. Que é um dia que a gente está cheio de fé, no outro a gente está cheio de insegurança. E quando tudo isso se mistura, parece que a nossa cabeça dá um nó, né? É muita informação junta e aí às vezes tu fica confuso sobre o que está acontecendo contigo, porque há muita coisa ao mesmo tempo, né? E daí dá a impressão que a gente anda 3, 4 passos para frente e 3, 4 passos para trás, né? Mas tudo isso ela não é bagunça. Tudo isso é profundidade, é Deus te mostrando que tu tem áreas que sim, ele já está guiando. Tem áreas que tu está questionando ele. Tem áreas que tu diz que tem fé, mas realmente tu não tem fé. E isso é maravilhoso porque Deus trabalha todas essas camadas diferentes na nossa vida, sem correria, mas com tranquilidade. E ele nos transforma por completo. E continuando ainda ali em Êxodo, que foi um livro que me chamou bastante a atenção, tem em Êxodo 13, no versículo 21. Se eu não me engano, está escrito assim: o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar e à noite numa coluna de fogo para os iluminar. Se eu não me engano, é assim que está escrito, tá? Caso não esteja escrito assim, deixa nos comentários que eu vou me retratar. Mas, se não me falha a memória, é assim que está escrito. Então, olha que lindo que é isso, né? Deus ia diante deles. Isso quer dizer que o povo não tinha controle do mapa, não escolhia o caminho e nem enxergava onde que aquilo ia dar. A única coisa que eles tinham que fazer era olhar para frente e decidir todo santo dia se iam seguir aquela presença ou não. E aí tem um segredo aí, que é a nuvem de dia, ela não estava só para mostrar que Deus estava perto, não era só para mostrar a presença do Senhor, mas ela tapava a visão do que vinha lá na frente. Como ela ia na frente, a visão do que vinha lá na frente, o povo não enxergava. O povo não conseguia ver a estrada, não dava para planejar o próximo passo. Tinha a direção, que era a direção da coluna, mas não tinha nenhuma explicação. Ou o povo tinha que decidir: eu sigo essa presença ou eu não sigo essa presença. E ao mesmo tempo, à noite, a coluna de fogo, ela não clareava o deserto inteiro. Dava a luz na medidinha exata, para eles darem o próximo passo sem tropeçar. E o suficiente para o povo andar. Então, aquela luz, ela não dava uma autonomia para o povo, sabe? Ela criava, sim, era uma dependência do povo. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente entende um princípio que bate de frente com a nossa mania de querer controlar tudo, porque eu digo por experiência de causa que às vezes eu tento controlar tudo ao meu redor. E eu aprendi que não é assim, que isso só traz mais peso para o teu coração. Então Deus guia a gente, mas Ele não entrega um mapa pronto. Ele guia a gente à nossa frente. Ele não vai adiantar as etapas e nem vai responder todas as nossas perguntas, sabe? Ele vai dizer assim: vem comigo. Ele te dá o caminho que é Cristo, mas ele não vai te responder todas as perguntas que tu tem sobre o que vai acontecer na tua vida, entende? Então, nos dias claros, quando parece que tá tudo bem, a nuvem que continua ali na frente, para lembrar a gente que mesmo parecendo fácil, a gente ainda não enxerga tudo. E à noite, que é naqueles momentos depressivos, naqueles momentos que a gente tem dificuldade, quando o medo aperta, sabe?
É o fogo que ele é, Deus é o fogo que continua aceso, garantindo que a luz seja suficiente, não para a gente enxergar todo o caminho, mas para dar o próximo passo, mesmo sem entender. E em tudo essa conexão que o Senhor me explicou, eu pude compreender que no final das contas, não é sobre eu enxergar todo o caminho, sabe? Enxergar o final da onde eu vou chegar, mas sim ter a consciência de quem tá puxando, quem tá me puxando, quem tá no comando. E isso bate muito certinho com o Êxodo 33:14, que diz assim, que a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, Deus não prometeu para a gente que a gente ia entender todo o processo de cabo a rabo. Ele prometeu algo muito maior, que ele vai à frente e vai nos dar descanso, entende? Então, a verdade é que a gente não precisa enxergar todo o caminho. A gente precisa apenas confiar em Deus, que Ele vai nos dar descanso, sabe? Pensando nisso, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu comigo esse mês, né? Faz umas 2 semanas mais ou menos. Que é uma sensação que eu acho que talvez tu já tenha sentido. Se não sentiu, pode ser que um dia sinta, ou talvez nunca sinta, né? As experiências às vezes são bem individuais, né? Mas sabe aquela sensação que tu não sabe como explicar, que parece que tu tá dentro de uma bolha bem fininha, tipo uma bolha de sabão que tá entre tu e Deus. Tipo, tu sabe que Deus tá ali, né? Mas ao mesmo tempo parece que ele não tá. Parece que o contato com Deus ficou distante, sabe? E como se a nossa percepção de Deus tivesse diminuído. Então, isso eu senti esse mês e isso não é ausência. Eu cheguei à conclusão de que sentir isso não é ausência. E tem tudo a ver com a nuvem de Êxodo. Por quê? A nuvem nunca saiu de perto de Israel. Então Deus nunca sai de perto da gente. Mas nem por isso o povo se sentia seguro o tempo todo. Nem mesmo tendo a presença de Deus, o povo se sentia seguro o tempo todo. Então tem uma diferença muito grande entre a presença de Deus e a nossa percepção da presença de Deus. A presença de Deus é real, ela tá ali e ela nunca vai mudar. Só que ela não depende se a gente tem um dia bom ou um dia ruim. Já a nossa percepção, ela é diferente. Ela é essa balança que muda conforme o nosso temperamento, conforme foi o nosso dia, que faz a gente um dia se sentir bem e aí parece que a gente sente Deus melhor. No outro dia a gente está se sentindo mal, parece que Deus se afastou, sabe? Então, a maioria das vezes, o que mudou não foi a presença do Senhor, foi o jeito que Ele tá guiando a gente, o jeito que Ele tá me guiando ou te guiando, sabe? No começo da nossa conversão, a gente precisa sentir Ele todos os momentos para a gente conseguir andar, para a gente conseguir dar o próximo passo. E Deus faz isso, Ele nos dá essa percepção dele o tempo todo, aquele colinho de pai que é bom, sabe? Mas chega uma hora que ele convida a gente pra gente amadurecer, pra gente não ser mais crianças, como Paulo falava, né? Chega uma hora que ele convida a gente pra gente caminhar com ele de uma forma mais madura, sem ter que todo momento nos dar aquela emoção, a gente sente todo momento aquela emoção, sabe? E isso
dá um baita medo, eu sei porque eu senti. Parece que a gente está distante, mas na verdade é uma intimidade diferente, é uma intimidade muito mais madura, porque é Deus ensinando a gente a andar pelo que a gente já sabe dele e não só pelo que a gente sente. E quando eu comecei a ler Jó e depois eu fui puxada para Êxodo, bem naquelas partes ali que falavam sobre altar, sobre santidade, sobre separação, eu vi que não tinha nada de aleatório nessas coisas, sabe? Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu acredito que eu já devo ter falado, mas caso eu não tenha falado, é muito importante e eu quero que tu preste atenção. Presta atenção nos assuntos que o Espírito Santo joga no teu colo. Às vezes a gente acha que é coincidência, mas não é coincidência. Sempre é resposta de uma oração. Então, parece que um amigo vai te mandar um vídeo aleatório, não é aleatório. Parece que tu vai lembrar de uma anotação que tu fez em um livro ou fez na Bíblia, ou vem para ti um versículo na tua cabeça, ou alguém fala só uma palavra e vem, tipo, desce um entendimento. Então, isso tudo não é aleatório, sabe? Isso tudo não acontece por acaso. Quando a gente acha que é só aleatório, a gente está se enganando. Isso que acontece é Deus falando com a gente. É Ele dando as nossas respostas que a gente pediu em oração. Mas não é, às vezes não é de um jeito assim que tu vai sentir tudo, sabe? É sutil. Às vezes é muito sutil. E aí tu tem que estar ligada para ouvir a voz de Deus. Então, sempre que vier para ti alguma coisa que tu pensa assim, ó, é aleatório. Não é aleatório. É Deus falando contigo. Então, só fechando esse parênteses. E aí, quando a gente lê o Antigo Testamento, eu falo por mim, tá? Às vezes eu tinha mania de achar que aquilo tudo era muito passado. Cheio de regra chata, que não tinha nada ali que servisse para mim, sabe? Que não tinha a ver com o meu dia a dia, só que eu fui confrontada com um belo tapa de luva, né? Que não, que o livro, o Antigo Testamento, tá cheio de ensinamento ali. Que o povo às vezes era rebelde, o povo adorava e aí depois não adorava mais. Então tem muito ensinamento pra gente ali dentro. Mas a verdade é que ali está o caráter de Deus, que Deus nunca mudou, sabe? Deus, ele não quer tirar a gente de um lugar e levar a gente para o outro lugar. Ele se importa com a gente, ele se importa com a nossa caminhada. Ele não quer só guiar a gente, ele quer nos separar, que ele quer nos ungir, ele quer que a gente seja dele, que a gente não confunda consagração com emoção, porque a gente acha que é aquele arrepio no culto, né? Aquela música bonita, mas a emoção passa e a consagração ela não é isso. Ela é um alinhamento, ela é um processo silencioso onde Deus mexe nas nossas estruturas. Ele mexe nas nossas intenções, na nossa identidade. E isso dói, dá atrito. Não dá para achar que a gente vai mudar de vida sorrindo o tempo todo. Não dá para achar que a gente vai receber transformação e a gente vai estar sorrindo o tempo todo, né? Porque o novo assusta, o novo é diferente. E quando Deus começa a arrumar a casa arrumada por dentro, as coisas velhas, elas perdem o encaixe. Ambientes onde tu se divertia antes
começa a parecer vazio, conversas que antes começavam boas, começam a não ter sentido. Por fora parece que a gente tá perdendo as coisas, sabe? Parece que tu tá perdendo alguma coisa, mas na realidade não é. E por dentro, quando tudo isso acontece, é uma baita confusão, né? E o que eu quero dizer é, o espírito, o nosso espírito, ele tá sofrendo um deslocamento, né? Não é que tudo piorou e que tudo tá dando errado, mas é que a fonte da nossa satisfação, a fonte da nossa paz, ela tá sendo realinhada com o Senhor. Antes, então, qualquer bobagem, qualquer bobeira, uma compra, uma saída, uma distração preenchia o nosso coração. E agora, Deus está nos levando para um lugar onde essas coisas elas não saciam mais a gente. E ficar nesse meio do caminho que é entre essa mudança que acontece e a mudança é bem desconfortável, né? Então, as coisas velhas não são mais as que te dão prazer e ainda tu não sabe aproveitar as coisas novas. E, e isso tudo pertence ao Senhor, né? Toda essa mudança, ela pertence ao Senhor. Muitas vezes a gente acha que quebrou, mas é só Deus realinhando a nossa vida. E esse desconforto, ele faz parte da consagração. E aí a gente chega num ponto que é quando a gente entende o processo. O Senhor já te deu todas as respostas que tu pediu para Ele. Mas tem uma coisa que Ele não pode fazer por nós, que é fazer a gente agir. Ele não pode fazer isso por nós. É a gente que tem que decidir agir, né? E parece às vezes que as nossas pernas, elas pesam. Só que tu sabe exatamente o que tem que ser feito, né? Mas não consegue sair do lugar. A gente até fez um vídeo do canal falando sobre consagração, mas voltando, né? Vale lembrar que crescimento não acontece num estalo de dedos. A gente até falou isso no último podcast com o pastor. E crescimento não acontece num estalar de dedos, né? É constância, é tu tendo consciência, tu pegando as tuas responsabilidades para ti e sabendo que tu já tem resposta, vai lá e faz. Então Deus nunca baseou o relacionamento dele com o povo em sentimento, mas em alinhamento e obediência. O sentimento, ele é bom, não estou dizendo que ele não é, mas ele não pode ser a base, sabe? Quando a gente entende que ele não pode ser a base da nossa relação com o Senhor, que o sentir não pode ser a base da nossa relação com o Senhor, a nossa postura muda. O Espírito Santo faz com que a gente mude. E a gente entende isso e para de reagir ao que acontece à nossa volta. E passa a viver a partir do que Deus já afirmou dentro de nós. E isso não é força de vontade nossa. É um alinhamento que Deus faz do nosso espírito com o Espírito Santo com Ele. E a gente antes se movia por impulso, na empolgação. E agora o chamado é para a gente continuar caminhando mesmo quando não tem empolgação. Mesmo quando não tem alegria, felicidade que tu sentia antes. Porque tu sabe o que deve ser feito, tu recebeu a resposta, tu tem responsabilidade. Tu vai fazer mesmo que tu não sinta alegria, porque é isso que deve ser feito. E essa constância, ela transborda para tudo na nossa vida. Não dá para achar que a gente pode ser constante só numa área na nossa vida, porque senão todo o resto vira uma bagunça. Então essa constância ela precisa estar na nossa vida de oração, ela precisa estar nos nossos projetos pessoais, ela precisa estar com a nossa família, no nosso casamento. Tu precisa ser uma pessoa constante, uma pessoa que não é levada pelas emoções.
entende? Deus, ele não trabalha em pedaços pequenos. O mesmo princípio que faz tu te ajoelhar sem ter vontade para orar, é o mesmo que te faz levantar da cadeira e estudar ou trabalhar, quando o cansaço tá demais, sabe? Muita gente fica pedindo, Deus, Senhor, me dá uma palavra nova, me dá um sinal, sabe? Só que ele já deu o sinal, ele já deu a palavra. Ele não precisa todo momento estar confirmando aquilo que ele já falou. E a pergunta que se deve ser feita é o que eu tô fazendo ou o que tu tá fazendo com o que ele já te falou. Não é mais a revelação que a gente precisa, é mais fidelidade, é mais responsabilidade com o que ele já falou. Então, eu queria compartilhar tudo isso com vocês, que era o que estava queimando no meu coração. E agora a gente vai fechar esse vídeo de um jeito que eu acho que deve ser fechado, que é a oração, que é o momento que a gente conversa com o nosso Pai. E se tu chegou até aqui e não foi por acaso, feche os teus olhos ou deixe os olhos abertos, não tem importância a forma que tu vai orar, o que importa é a postura do teu coração, tá? Então agora a gente vai orar, se ajeita bem aonde tu tá, se tu tá lavando a louça, se tá cozinhando, sentada no sofá, ouvindo, não importa. Se ajeita bem, quer ficar com os olhos abertos, fica, quer ficar com os olhos fechados, fecha, mas a gente vai orar, tá? Pai, a gente se coloca diante de Ti agora, bem do jeito que a gente tá, sem máscara, sem tentar parecer forte, sem precisar organizar a bagunça antes de chegar perto do Senhor. O Senhor conhece cada sentimento que a gente não sabe explicar. O Senhor sabe tudo sobre nós. Nós pedimos, Senhor, transformação. E agora a gente entende que esse aperto no peito e que esse desconforto são as respostas das nossas orações. Mas olha, Pai, não é fácil. Nós achamos que seria mais leve, que seria mais rápido, que seria mais fácil. Mas o Senhor está mexendo lá no fundo, tirando as nossas escolas antigas, mudando o nosso jeito de sentir e viver. Então segura na nossa mão, Pai, nesse processo. Não deixa a gente confundir o Teu silêncio com ausência. Não deixa a gente achar que está longe de Ti só porque o sentimento esfriou. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a permanecer quando não tivermos vontade e a confiar mesmo não sabendo todos os passos, sem entender nada. A gente sabe o que precisa ser feito, muitas vezes nas áreas da nossa vida. Então nos dá coragem, Pai, para sair do plano e ir para a prática. Ajuda, Pai, a gente a não ficar esperando o dia perfeito ou a vontade de agir. Nos ajuda a obedecer no que já está claro, no que já nos foi passado. Nos dá constância para a nossa vida, para os nossos projetos, Senhor, para o nosso trabalho e para nossas famílias. Não aquela empolgação dos momentos, mas aquela firmeza que não desiste no primeiro obstáculo. E se o Senhor está nos levando para um lugar mais profundo, nos sustenta até lá, Senhor. A gente não quer trocar o crescimento pelo conforto. Nós não queremos voltar atrás só porque era mais fácil. Mesmo sem entender, nós queremos e escolhemos confiar em Ti. Mesmo sem sentir, a gente escolhe ficar, Senhor. Nos lembra, Pai, que a gente não precisa ter a vida toda resolvida para caminhar. A gente só precisa dar o próximo passo na Tua presença. A gente crê que quem começou essa obra em nós vai terminar. Fica com a gente, Senhor. Pai, nos firma em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, pessoal,
Tenha uma semana abençoada. Se esse vídeo falou com você, se esse vídeo te fez compreender alguma coisa, deixa nos comentários que a gente quer muito te ouvir. Tchau, até o próximo vídeo.